tem liberdade, Senhor, de falar com a tua igreja conforme a vontade do Senhor, que seja mel, que seja fel, mas fala conosco nessa noite, porque necessitamos de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos agradecidos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Ele está voltando aqui, retornando essa casa. Louvado seja Deus, essa casa de oração. Nessa mais uma cruzada para a glória do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia no Atos capítulo 8. Depois eu faço outros agradecimentos. Vamos ler aqui já. Louvado seja Deus. Em Atos capítulo 8, versículo 6. Para a glória do Senhor. Somente o versículo 6 é a base de nós louvarmos e pregarmos e falarmos um pouco do Senhor Jesus aqui nessa noite. Atos capítulo 8, versículo de número 6. Glória a Deus. Graças ao bom Senhor. Todos se encontraram, meus irmãos? Amém? Assim diz a minha tradução. Assim que o povo ouvia a Filipe e via os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção que ele ensinava. Algumas traduções estão diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Amém, meus irmãos? Pode tomar o vosso assento glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu tributo a Deus pelo louvor. Deus abençoa mais uma vez o nosso pastor José de Almeida, pastor Edson, por essa oportunidade. Sempre é bom os nossos irmãos que estão na minha retaguarda. Deus abençoa poderosamente. Muito bom rever os irmãos aqui de novo. Louvado seja Deus. E os demais irmãos para a glória do Senhor. Os irmãos estão muito bem com o Senhor Jesus. Dá para ver no rosto, né? A Bíblia diz que o coração ele traz um reflexo, né? Porque o rosto está semelhante, né? E a gente dá para perceber que os irmãos estão bem. Os irmãos que não estão bem vão sair daqui muito bem para a glória do Senhor. Já foi profetizado aqui atrás durante o culto no nome do Senhor. Meus irmãos, sempre é difícil pregar em Atos dos Apóstolos. Eu simplesmente, na primeira que eu vi, na primeira vez que li, eu estudei Atos dos Apóstolos, o primeiro sentimento que eu fiquei foi de vergonha. Simplesmente bateu uma angústia de tanta coisa. Interessante, irmãos, que tantos milagres, curas, libertações, e simplesmente é um dos únicos livros que você não encontra um final, um amém. Todos os livros da Bíblia, principalmente as cartas, algumas delas terminam com amém. Bênção apostólica, né? E o Atos dos Apóstolos, irmãos, não terminou com amém. E a Bíblia é bem clara para nós. Lucas teve bastante graça de Deus para escrever essa carta, esse livro. Porque primeiramente ele falou em mínimos detalhes aquilo que o Senhor Jesus ensinava. A Bíblia diz que no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Jesus ficou com os discípulos 40 dias, ensinando, comendo com os discípulos, explicando acerca do reino de Deus. E uma das coisas mais emocionantes que eu acho é o versículo 4, capítulo 1, que Jesus falou o seguinte: enquanto ceavas com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, da qual ele disse: de mim ouviste. Jesus estava explicando para os discípulos o seguinte, para a igreja que estava começando o seguinte:
eles continuar no propósito, na comunhão, em oração, porque eles iriam receber um poder tão grande que iria impactar Jerusalém, iria impactar a Judéia, iria impactar Samaria, iria impactar os confins da terra. Eu fico pensando, meus irmãos, os discípulos ficaram há cerca de 10 dias pregando, orando, acreditando no propósito que Jesus colocou no seu coração. Começaram com bastante gente. No finalzinho tinha quase 120. E a Bíblia diz no capítulo 2 que há cerca de 10 dias o poder de Deus desceu sobre a casa. Aleluia. A unção de Deus desceu sobre os irmãos que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu fico pensando, meus irmãos, que aqueles irmãos, e antes, com Jesus, eles comiam, bebiam, andavam com Jesus, mas ainda não eram assim. Jesus falou: eu vou subir para que o Espírito Santo desça. Jesus estava querendo demonstrar para eles que não era todo momento fisicamente estar com eles. Eles precisavam andar um pouco sozinhos. Eles tinham que ser dependentes do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que eles foram impactados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eles foram avivados. Aleluia. E o avivamento foi tão grande na vida deles, meus irmãos, que a primeira pregação de um camarada indou, de um camarada chamado Pedro, que a Bíblia chama ele de indouto. Aleluia. No finalzinho da mensagem, lendo o livro de Joel, a Bíblia fala para nós que 3.000 almas, quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Que pacto é esse? Que avivamento é esse? A Bíblia vai trazendo lições para nós. Que no capítulo de número 3, eu vou citando, irmãos, para os irmãos recordando. Os irmãos não sabiam fazer outra coisa a não ser orar. Aleluia. E uma pergunta que eu te faço nessa noite: já orou hoje? Já conversou com Jesus hoje? A Bíblia diz que eles saíram para oração, capítulo 3. Estava um rapaz na beira, largado na porta da igreja. Observou, viu que era Pedro e João, falou: dá uma escola para nós. Com certeza deve ter, porque devem ser os líderes da igreja. A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que eu sempre gosto de citar isso, que Pedro e João falaram assim: olha para nós. Ou seja, colocou na mesma linha. A diferença é que eu amo e você não. Eu não possuo prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho aqui dentro, eu vou passar para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que segurando na sua mão, ele se pôs de pé e entrou no templo, louvando, glorificando a Deus. A igreja estava em construção, e isso foi um impacto muito grande. Foi uma explosão muito grande em Jerusalém, que até despertou sobre os inimigos a raiva, despertou sobre os falsos a raiva, porque uma coisa os fariseus tinham, eles tinham a Torá, mas negavam a eficácia dela. Então eles subordinaram o Sinédrio da época, o Senado da época, levou Pedro e João para ser presos,
por causa da cura de um rapaz que tinha 40 anos aleijado. Meu Deus. E a Bíblia diz que as autoridades falaram para Pedro e João: vocês têm que calar a boca e não anunciar mais sobre esse caminho. Aí começa a perseguição. Quem está entendendo aqui disso? Amém. Aí começa já uma perseguição. A perseguição do caminho. A perseguição segundo eles, era uma seita que tinha surgido em Jerusalém. E a Bíblia salienta para nós, meus queridos irmãos, que Pedro e João falou: nós não podemos deixar de falar e de anunciar das coisas que nós ouvimos dele e vimos dele. Não podemos parar. Não podemos parar, obreiros. Quantas pessoas estão ficando na caminhada? Quantas pessoas já entraram dentro dessa igreja e não permaneceram? Quantas pessoas entraram na igreja que você congrega e não permaneceram? Por causa de uma perseguição. A igreja cresceu debaixo de uma perseguição. Essa perseguição que aqui teve, no capítulo que a igreja escolheu, aleluia, foi uma perseguição depois da morte de um discípulo do Senhor, do diácono da igreja. A igreja cresceu tanto que Lucas falou: já não tem mais gente para contar, não tem jeito. Segunda pregação de Pedro, quase 5 mil alvos. Aí já foi mais de 8 mil em catalogado. Aí Lucas falou: era uma grande multidão. Já não tinha como mais expressar a grandeza. Só que quanto mais crescia, a perseguição também veio. Você acha que o diabo ia ficar assim? Você acha que o diabo ia ver que a igreja ela ia crescendo e as pessoas estavam sendo salvas? Ele ia ficar de braço cruzado? É óbvio que não. Ele então faz de novo. A Bíblia diz que Estevão foi morto. Depois da morte de Estevão, a pregação estava sendo pregada em Jerusalém, na Judéia. E depois, o que era a ordem de Jesus? Samaria até os confins da terra. Aleluia. Só que em Samaria, irmãos, tinha um porém. Os irmãos pregavam em Jerusalém, até os territórios ali. Mas em Samaria havia uma rixa entre os judeus. Uma rixa que aconteceu há muitos anos atrás. Porque diz a Bíblia que depois da morte de Salomão, o reino se partiu em dois. Ficou 10 tribos para um e 2 para outro. E segundo a Bíblia, aí que surgiu os samaritanos. A Bíblia diz que, o que tem a ver os samaritanos nessa história? A Bíblia diz que os judeus, irmãos, falavam: Deus está aqui. Os samaritanos, as 10 tribos, falavam: Deus está aqui. Isso causou uma rixa entre eles. Eles não gostavam muito de se comunicar, até o dia, segundo a história, fizeram um templo em Samaria. Deu um templo Salomão em Jerusalém. Olha para você ver. Eles passavam, mas os irmãos vão entender essa introdução. Alguns passavam, não cumprimentavam um ao outro, e sendo irmãos. Irmãos, isso é onde Jesus quer chegar com isso aqui não. O irmão falou Salmo 133. Já tem uns 15 dias que eu estou esmerilhando o Salmo 133. A Bíblia diz, irmãos, que eles não se comunicavam, certo? Por causa dessa rixa. O povo samaritano, eles gostavam muito de Gênesis a Deuteronômio, a Torá.
A Bíblia diz que os judeus viravam para eles e é o seguinte: vocês não adoram a Deus de verdade, eu vou lhe explicar o porquê. Em Samaria era o seguinte: o povo samaritano era o seguinte, eles falhavam no culto. De que forma? Adorava a Deus de dia, de noite sacrificava demônios no monte. Ou seja, não creram verdadeiramente em Jesus, em Deus. Não acreditava no Senhor verdadeiramente. Então eles falhavam no culto. Adorava a Deus de dia e sacrificava demônios à noite. Os judeus falaram com ele: é isso que vocês pegam. Havia essa rixa e passou anos e anos. Quem aqui lembra de João 4, a mulher samaritana? Lembra? A Bíblia diz aqui no livro, foi impacto, e é isso aí que eu tenho para provar. A Bíblia diz que Jesus iria passando em Samaria. Ele sentiu sede, era necessário passar, porque ele queria passar para o outro lado. Ele se assentou no tanque de Jacó. Veio uma mulher meio-dia pedir água. Ele foi e falou assim: não pouco de beber. Era uma falta de educação na época pedir, irmãos, um utensílio de um judeu, de um samaritano para um judeu, ou vice-versa. Não poderia. Por isso que ela falou: tu sendo judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana. Você não sabe que nós não comunicamos nem naquela época. Jesus falou: se você soubesse quem é que te pediria. Se fosse o contrário, se você soubesse, você não pediria só água. Jesus palestrando com ela ali, os irmãos conhecem a história. Jesus palestrando com ela ali. Jesus falou, aí ela foi e despertou. Não, eu sei. Jesus pregando para ela, ela falou: não, eu sei. Quando o Messias vier, ele vai restaurar tudo. Jesus falou: vai chegar um dia. Porque lá em Samaria também tinha um monte lá, irmãos. Eles sacrificavam lá também. E os judeus também tinham um monte de Sião e adoravam ali. Então era aquela guerra. Aí Jesus falou: não vai ser nem no monte de Samaria e nem no monte de Jerusalém. Vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E esse dia chegou, quer ver? Olha aqui, olha aqui. Esse dia chegou. Chegou o dia dos verdadeiros adoradores. Mas eu tenho que acabar essa introdução para você entender. A Bíblia diz que Jesus, então, a mulher, falou para Jesus: veja que tu és profeta. Jesus revelou tudo para ela. Traz seus maridos e assim vai. Aquela mulher saiu pregadora do Evangelho. Lê lá João 4. A mulher saiu pregoeira da mensagem. E você acha, irmãos, Jesus fazendo a feita no livro de Lucas, presta atenção, não pode pregar devagarzinho. Jesus chegou em Samaria e falou assim, ele se inclinou para ir em Jerusalém, mas ele tinha que pregar em Samaria. Os samaritanos não aceitaram. Já leu lá? João, Tiago e João, a Bíblia diz que eles falaram assim: Jesus, não aceitaram Jesus nessa cidade. Jesus, o Senhor quer que nós ora como Elias orou? Que mete fogo nessa cidade e manda esse povo tudo queimar? Jesus foi e falou assim: vocês não sabem de que espírito eu sou. Porque o Filho do Homem não veio para matar, veio para dar vida e vida com abundância. Vem da saúde, vem da graça. Glória a Deus. Jesus não pisou em Samaria para pregar, irmãos. Samaritanos não aceitaram Jesus. Quando ele estava aqui. Tem muita gente que acha que é só pastor que tem que pregar. Eu vou te mostrar por que não precisa só de pastor pregar. A Bíblia diz, então, agora nós vamos cair aqui. Entendemos o que é Samaria. Samaria, segundo alguns relatos, irmãos, é uma cidade paganizada.
acreditavam muito em costumes de deuses estranhos. Por isso que existiu o Simão Mago, misticismo religioso. A Bíblia traz para nós, queridos irmãos, então estou na linha certa, né? A Bíblia diz então para nós que mataram Estevão a pedrada. Saulo aceitou aquela pedrada, gostou daquilo, achava que aquilo era adoração a Deus, começou a perseguir a igreja. Uma reunião como essa aqui já era. Ele passava aqui em Boa Família, dentro das casas, não queria nem saber, arrombava, tinha cartas do Senado da época, e falava assim: é crente? É crente, então vai morrer. Apontava o dedo e falava: é crente? É crente? Então vou amarrar e vou levar para Jerusalém. Ele achava que estava prestando culto a Deus. E a Bíblia diz para nós, meus queridos irmãos, que a igreja não se amedrontou com a perseguição. A igreja não escondeu debaixo da cama. A igreja não foi falar mal de ninguém. Aleluia. A Bíblia fala para nós que naquele dia que levantou-se uma perseguição contra a igreja de Jerusalém, todos foram dispersos e exclusivamente só ficaram os apóstolos naquelas regiões da Judeia. E a Bíblia traz para nós, queridos irmãos, que Jesus, que o impacto foi tão grande na vida dos discípulos, na vida dos diáconos da igreja, a explosão espiritual foi tão grande, que os irmãos falavam: lá em Samaria ainda não foi descido a palavra de Deus lá, o Espírito Santo ainda não chegou lá. Filipe, então, diácono cheio de Deus, falou: eu vou descer lá e vou pregar. Mas estava na perseguição. Se alguém falar que vai te matar, tu prega. Eles estavam partindo por tudo ou nada. Aleluia. Glória a Deus. Quem lembra de Pedro aqui? A Bíblia diz que Pedro negou 3 vezes Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele falou assim: Jesus, se for possível, eu morro pelo Senhor. Jesus falou: você não sabe o que está falando. Essa mesma noite, antes que eu caia no canto, me negarás 3 vezes. Pedro ainda não teve um encontro verdadeiro, mesmo comendo e bebendo na presença de Jesus. Aleluia. Tem vezes que nós não sabemos o que fala. A Bíblia diz, irmãos, depois que o Espírito Santo desceu, mais um pouquinho à frente, essas perseguições foram impactantes, tão grandes, que os discípulos agora já não estavam com medo de morrer mais. Os discípulos agora não estavam com medo mais de ser assassinado a pedrada, assassinado pelo chinelo, não. O que importava para eles era pregar a palavra. Glória a Deus. Eles sabiam que tinha uma recompensa. A Bíblia diz para nós aqui que Filipe desceu à cidade de Samaria. Ele desceu para pregar, com a coragem que Deus lhe deu. A Bíblia diz que ele anunciava a Cristo. Diferentemente dos nossos dias hoje, está difícil, tá? É tanta pregação coach que nós estamos vivendo. Aleluia. Pregação de alta ajuda. Aleluia. Mas nessa igreja ainda prega o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria e falava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas nós só temos a Torá, mas tem que converter. Eles adoram a Deus de dia e demônios de noite, tem que converter.
A Bíblia diz que o nosso Deus não reparte a sua glória com ninguém. Se a glória vai para Deus, é para Deus. Não pode ser para outra coisa. A glória é de Deus, é de Deus, é de Deus. Eles estavam repartindo a glória com outros deuses. Oh, glória. E Filipe desceu na cidade de Samaria e anunciava a Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus cooperava com os discípulos. Os discípulos, irmãos, milagre em Atos Apóstolos não era novidade, não. Todo culto tinha milagre. Todo culto tinha alguma coisa, irmãos, sobrenatural acontecia. Porque aonde é o Espírito do Senhor é liberdade. Se o Espírito do Senhor está aqui nessa noite, é liberdade. Você que está enfermo vai ser curado. Você que precisa do milagre na sua casa, receba nessa noite. Você que precisa ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Quem acredita nessa palavra, levanta as suas mãos agora. Oh, Ele está aqui. Filipe falou, eu vou. Ninguém pisa lá. O pregador falou, eu vou. Você vai com quem? Eu, Jesus e a maioria. Eu, Jesus e a maioria. Eu achei interessante um dia que o pastor Gilbar já pregou na nossa igreja lá na cidade. Ele falou o seguinte: não espera encher para pregar. A Bíblia diz que João pregava no deserto sem ter aplauso nenhum, sem ter lauréis. Tem muito pregador que gosta de lauréis. Se não tiver igreja cheia, eu não vou. Se for pregar no lar da irmã Maria, eu não vou. A Bíblia diz que Jesus falou: aonde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estou me presente. Tem tudo. Tem tudo. Se Jesus está aqui nessa noite, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Ele está aqui. Ninguém vai em Samaria. Filipe foi. Aleluia. A Bíblia fala para nós que Filipe foi para a cidade de Samaria e anunciava a Cristo. Hoje, muitas pessoas hoje, presta atenção nisso aqui que eu estou dizendo, não anuncia a Cristo mais. Anuncia o dinheiro. Se não tiver cachê alto, eu não venho. Se a igreja não der dízimo, não serve. Não anuncia a Cristo. O objetivo da igreja do século XXI é Cristo. Tem 2000 anos, louvado seja Deus, está sendo pregado. Alguns ainda tem os remanescentes que pregam isso. Ele tem que ser o interesse dessa pregação. Ele é o centro dessa mensagem. Ele tem que ser o centro dessa igreja. Ele tem que ser o centro da sua vida, da sua casa. Tem que ser Cristo, tem que ser Cristo, tem que ser Cristo, tem que ser Cristo. Porque dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente a Cristo. É para ele. Se você tem o Espírito Santo, vai em Samaria. Tem gente se acovardando e não está indo em Samaria. Olha para cá. Escute, pode conversar. Presta atenção aqui. Jesus não usa ninguém frouxo. Aleluia. Quer uma prova? Quer ler o de Gideão? Olhando o trigo no largar. O anjo apareceu para ele e falou: essa força aí mesmo. Largar não é lugar de lavar trigo, não, meu irmão. A Bíblia fala para nós, irmãos, que ele foi escolhido para libertar Israel. Se não me foge a memória, ajuntou-se 32 mil pessoas.
32.000 pessoas. Eu sei que na catada de tudo, Deus falou assim: olha, Gideão, tem muita gente covarde no meio. Fala para abertamente, quem tem medo, volta para trás. Ficar só 10.000 pessoas. 22.000. Que catada é essa? Só falou assim: quem tem medo pode ir. Ficou 22. Eu sei que na peneirada de tudo, meus irmãos, sobrou 300. De 32.000. Não tem ninguém covarde aqui não. Uma certa feita os discípulos se acovardaram numa mensagem que Jesus pregou, presta atenção. Todo mundo foi embora, Pedro pulou na frente e falou: Jesus está indo embora. Jesus falou: quer ir também? Pode ir. Pesado, né? Vai o pastor da igreja falar isso. Se a esposa não for convertida, ela vai embora. O negócio é sério. Então olha para isso, vai ver a entrega dos discípulos. A perseguição se levantou contra eles. Aí Filipe foi com o Espírito Santo e falou: eu vou pregar. E pregou, irmãos, e pregou. A Bíblia diz para nós que o povo via e ouvia e via. A mensagem que Filipe pregava entrava no ouvido e a fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido. Começou a acontecer sinais. Samaria, irmãos, era uma cidade triste. Senão não tinha escrito versículo 8 que havia grande cidade, alegria naquela cidade. A Bíblia fala para nós, irmãos, que os sinais e maravilhas eram realizados unânime, absoluta, sinais e maravilhas que ele realizava. O povo deu absoluta atenção o que Filipe pregava. Agora vem cá. Sabe por que às vezes não acontece muita coisa? Porque tem muita gente despercebida. Jesus está falando aqui desde a oração. Glória a Deus, aleluia. E tem muita gente que às vezes, irmão, vai embora muito fora. Não, Jesus não falou, não. O pregador não foi usado. Não, Jesus não falou. Desde o começo do culto, a irmã vai ter um hino 15 cantos. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi. Às vezes ela está precisando ouvir uma coisa sobre cruz e Jesus está falando e a pessoa não prestando atenção. Jesus não masca um culto, meus irmãos. Se Jesus está aqui nessa noite, Ele está falando no seu coração. Desde a oração inicial, Jesus é o primeiro a chegar e é o último a sair do culto. Glória a Deus. Estou quase encerrando. A Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de imundos. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, de um reavivamento. Urgentemente. Os lenços precisam voltar e os celulares ficar em casa. Não é para o irmão da filmar, não, tá? Vou filmar à vontade, você pode ir embora. Porque hoje, meus irmãos, tecnologia é uma bênção, mas o que tem atrapalhado nós, o que tem tirado a comunhão de muito crente, não estão dando atenção ao que a palavra está sendo falada. Estão preocupados com outras coisas. Aí Jesus não cura, não batiza. Aí fala: não estava ruim não, ruim sou eu. Mas sou eu que trago o culto. A Bíblia diz, irmão, que os espíritos imundos abandonavam muito os médicos, e um grande número de paralíticos aleijados eram levantados, curados. E por esse motivo havia uma grande alegria naquela cidade.
Uma cidade triste, irmão. Ou família, eu não sei. Mas você é um impacto de Deus para esse distrito. Você é um impacto de Deus aonde você for. Seja impactado pela palavra de Deus. Jesus quer te usar como Filipe para pregar em Samaria. Quem quer descer em Samaria? Quem quer descer em Samaria? Desce em Samaria. Tem aleijado em Samaria. Tem gente demoniada em Samaria. Tem gente preta morrendo em Samaria. E Deus não vai usar o macumbeiro. Deus não vai usar o ímpio. Deus vai usar crente cheio do Espírito Santo. Deus vai usar os pregadores. Deus vai usar os diáconos. Deus vai usar os presbíteros. Deus vai usar o ministério de louvor. Deus vai impactar você hoje. Vai ser hoje. É hoje. Levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos, adora, adora, adora. Graxandarábia, sandarábia. Deus não vai usar uma jumenta. Aleluia! É para você descer em Samaria. Mas se prepare que Samaria tem aleijado, tá? Samaria tem leproso. Quer dar um abraço no leproso? E Samaria tem endemoniados. Você tem que voltar a acreditar. Aleluia, glória a Deus. Os sinais seguirão os que creem. Oh, Deus poderoso, aleluia. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Imagine bem, se tem uma pessoa enferma na sua casa, você falar: Senhor Jesus, me dê autoridade, enfermidade saia em nome de Jesus. A pessoa que está enferma dá um salto da cama e começa a adorar o nome de Deus. Isso é poder, é sinal, é porque você crê no Evangelho e na sua palavra. Essa autoridade está sobre a igreja. Glória, glória a Deus. Em Samaria, olha, está tendo um culto na praça. Não, vão lá, leva o enfermo lá. Filipe pregando, Jesus pensa que não. Jesus levanta o enfermo. Alegria na cidade. Você tem que descer em Samaria para ter alegria na sua casa. Os samaritanos estão precisando. Até conhece a palavra. Mas o Filipe tem que descer lá. Agora vem cá. Olha para cá. Simão o mágico. Porque a pregação é assim, antes, no meio e depois, né? Pós-contexto. A Bíblia diz que esse mágico, Samaria recebeu o avivamento, irmãos. Então o mágico ali começou a perder a macumba dele, já ficou para lá. Não se escandalize naquilo que eu vou dizer. Eu falei quarta-feira num culto que eu preguei, vou falar aqui também. Tem muito crente que não acredita mais em oração. Vai para o bezendor. Bezerro. Acho que não? Acho que não? Diferente que a Bíblia diz que a oração de um justo movimenta. Aquele que habita no segundo livro diz, não falou no Salmo 91. A sombra do onipotente, a oração do justo, a sombra do onipotente, ó. A Bíblia diz que a oração de um justo ela movimenta a mão de Deus.
Você tem que voltar a acreditar na oração. Glória a Deus, aleluia. A oração é o único combustível nosso, aleluia. Deus forte, aleluia. Você tem que voltar a acreditar nos joelhos que choram. Você tem que acreditar, louvado seja Deus. A única chave que abre os céus não está numa fechadura, está no joelho. Se dobrar o joelho, os céus se abrem. Então ora. Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Aleluia. Simão Mágico olhou e falou: que coisa bonita. O povo começou a largar então as magias negras. Começou a largar as magias e começou a correr para o avivamento. Começou a correr para a unção que estava caindo. Escute bem, irmãos, olha para cá o que Deus está trazendo aqui. Para o avivamento acontecer, não é necessariamente uma multidão. Começa com um. Começou com Felipe, só que é um disposto a duas coisas: a viver e morrer. É duas disposições. É jogo de vida ou morte. É por tudo ou nada. É bater de frente. Vamos para cá, no lugar que o ocultismo é prevalecido. O avivamento desse, largaram os feiticeiros e começaram a adorar a Deus. Glória a Deus. O Simão então olhou e falou que, opa, negócio lá é bom. Olha, eu aceito a Jesus, quer ser batizado. Foi batizado, aceitou Jesus. Mas só conhecia Jesus por ouvir falar. Porque quando ouviram falar que Samaria recebeu o poder de Deus, a Bíblia relata para nós que os apóstolos vieram e começaram a colocar a mão sobre os irmãos. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Simão, olhando de longe, falou: opa, que negócio bom, eu tenho dinheiro. Virou para Pedro e falou: Pedro, me vende essa unção aí. Pedro falou com ele, resistiu na cara, falou assim: você não tem parte desse ministério, porque a unção de Deus não se compra. Isso é pecado de morte, rapaz. Unção não se compra. Deus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo em nossos dias hoje? Sabe por que Samaria não está sendo impactada? Por causa de comida feita em micro-ondas, não funciona. Comida requentada não serve, a igreja não recebe. Tem muita comida requentada. Glória a Deus, vai falando. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o maná se via por um dia só, se passasse por outro dia já acontecia. Então veja bem, Jesus falou: eu sou o pão da vida que desceu do céu. A mensagem de Jesus é que liberta, que transforma, mas tem muita gente fazendo comida dentro do micro-ondas. O pão vivo que desceu do céu está aqui nessa noite para te dizer: a partir de hoje, se você quiser, Samaria está logo ali, desce ali, mas leva pão do céu. Pão do céu. Tome cuidado. Para de preguiça. Quer impactar Samaria, mas não leu a Bíblia. Respondo para você: já leu a Bíblia? Tem muito obreiro que quer impactar Samaria, mas nunca estudou a palavra, nunca se dedicou um minuto em oração. É o que está acontecendo hoje. Se fosse, irmãos, isso aqui é uma cruzada de milagres, curas e milagres. Se fosse a mesa da revelação,
tinha que fazer um culto na praça. E eu vou ser metralhado na internet, tá? Não tem problema não. Eu estou pregando arrependimento. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender dos seus pecados. Oh, aleluia. Samaria só será impactada quando nós colocar Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Tem muita gente, meus irmãos, que está se atribulando com essas mensagens requentadas mesmo. Fica cheio de problema. Uma certa feita passou um vento por aí, irmãos, revelando até o CPF da pessoa. Aquilo pitocada de gente. Uma certa feita um rapaz revelou 40 minutos. 40 minutos, fulano de tal, fulano de tal, fulano, eu estava no culto, fulano de tal, assim, assado, assim. E eu manjou. Eu falei, Jesus, me dá discernimento. Pregou 10 minutos e entregou a oportunidade. 40 minutos! O que liberta é isso aqui, meus irmãos. O que vai libertar o crente é a palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, que ela vos libertará. É bom ouvir Deus falar, muito bom. Mas Deus fala todo dia na sua palavra. Unção. Samaria está precisando receber unção. E Samaria não está longe não, obreiros. Está ali. É logo ali na frente ali, ó. Está precisando de gente ser impactada. Está precisando ser um reavivamento em nós. A Bíblia diz que Filipe pregava a Cristo. Tem que voltar a pregar a Cristo. A Cristo, é Ele. Tem que voltar a falar dele. Tem que trazer Ele para o centro de novo. Não é homem não. É Ele que é o centro da pregação do Evangelho. Quando se vê isso acontecendo, vai um crente aqui na frente e vai falar assim: quero cantar o hino Cristo. Jesus vai lá e batiza com o Espírito Santo. Vai vir um crente aqui, vamos ler a palavra. Mas senão Jesus já levanta um paralítico dentro da igreja. É isso, é Cristo tem que ser pregado, anunciado. Jesus é o centro da nossa pregação. Quem está recebendo essa palavra? Atos dos Apóstolos não acabou. Passaram-se 2000 anos e não terminou ainda. Eu acredito, eu creio firmemente que nós vamos ver de novo. Só que não depende de Deus. Ele já fez a sua parte. Depende de mim. Depende de você. Estamos vivendo um cenário que a multidão tomou conta. Porque o diabo naquela época da perseguição ele matava. Mas ele via que matar não adianta. Matava o crente e ia para o céu. Agora ele faz o contrário. Vou matar eles dentro da igreja. Crente mais não ora. Já não jejua mais. Já não medita mais na palavra. Samaria está precisando ser evangelizada. Se alguém morrer em Samaria, se alguém que você conhece morrer em Samaria, que dessa noite desça o avivamento, reavivamento sobre nós. E que esse distrito de Boa Família venha ser impactado por Deus. Põe sobre os seus pés. Vai chover.
Sem cielo sinal, a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Samaria tá logo ali. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Ah, vai chover, vai chover. Você que gosta de pregar a palavra de Deus, Jesus vai te pegar para levar a palavra em Samaria, hein? Cante, cante. Vai chover, abre as comportas do céu. Vai chover, e essa chuva sobe logo. Abre as comportas do céu. Jesus o quê? Jesus irá. Ele vai vir. Como chuva. Cante, cante, cante. Será. Olha.
Vai assim, vai assim. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Deus está na casa. A porta está aberta porque Ele se esquenta. Apesar de muitos dizerem o contrário, orar o contrário, as portas estão abertas porque Ele sustenta elas. Deus abençoe. Continua, gigante. É baixinho, é baixinho. É baixinho. Aleluia. Você que quer voltar para Jesus nessa noite, vem aqui na frente para nós orar para a sua vida. Cada 15 minutos 10. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, quer renovar a sua aliança com Cristo. A oportunidade está aberta.